Hoje é 5 de novembro de 2020. A luz deste escritório está funcionando competentemente, apesar de aviso de que todo o quarteirão, inclusive aquele que compõe a residência muito bem posta de diplomata estrangeiro no país, estaria desprovido de luz elétrica em razão de uma árvore que seria extirpada na esquina. Para aqueles que não trabalham fora de casa, não faz diferença alguma. Para este criminalista faz, porque interromperia suas atividades. Acontece que a luz continua acesa, há um caminhão na esquina e aqueles que viriam fazer serviços diferenciados não vieram. Logo, prejudica-se o trabalho em função de informações absolutamente inexatas e desprovidas de possibilidade de execução. Fica o registro, são 10 horas e 45 minutos e vamos fazer este escrito e esta verbalização do nosso site de hoje, enquanto é tempo, porque de repente alguém corta a luz aí fora outra vez e cumpre a promessa feita para início às 9 horas da manhã. Vamos lá com rapidez. O jornal Estado de São Paulo traz na página A14, no ramo Metrópole, uma quase página inteira, aliás, a página inteira correspondente a possíveis abusos praticados por advogado de defesa de alguém acusado de estupro de uma moça. O réu foi absolvido na chamada audiência de debates e julgamentos, feita, acredita-se, online. O escriba, outro dia, fez uma referência a esta alteração da regularidade das audiências diversas e de julgamentos no segundo grau, advindas às modificações da necessidade de se afastar o risco de contração desse vírus que ainda anda por aí. As pessoas ficam mais agressivas, mais destemidas, mais desenvolvendo técnicas de persuasão que não seriam desenvolvidas caso o comportamento fosse aquele vertendo na regularidade prevista no Código de Processo Penal e quejando-os. Acontece porque os partícipes ficam fisicamente afastados e não têm, então, receio de contato físico maior numa eventual retorção. A propósito, este criminalista, com 60 anos de advocacia criminal, 60 não, 62, se forem contados os ameaços ao tempo em que estagiário era, este escriba tem uma experiência de sexagenário na especialidade. Não seria esta a primeira vez em que estaria confrontando uma questão acidulada como esta, em que o defensor critica acerbamente o comportamento da hipotética ofendida e critica com muita vontade, aliás, segundo consta desse caderno Metrópole, em entrevistas variadas, inclusive daqueles que pouca experiência têm no ramo dos debates orais nos julgamentos criminais. Este escriba já viu muito, inclusive no poder legislativo do Brasil, já viu um eminentíssimo senador da República, se a memória não falha, ser assassinado em plenário
num debate havido com outro dos partícipes daquele órgão legislativo, este escrevinhador já viu promotor e advogado, ambos no meio da liça ou da lice, engalanando as vestes sagradas como se fossem dois urubus, batendo-se, agredindo-se, mordendo-se, em razão de possíveis discordâncias nas teses de defesa e de acusação. Este advogado criminal, ao tempo em que jovem era e ainda fazia júris repetidamente, já foi agredido em plenário por terceiros que não suportavam as acusações feitas contra os opositores. Este advogado criminal conheceu o juiz que trazia na gaveta da sua mesa de presidência do tribunal de júri um arcabuz, um revólver potente, segundo afirmava, para poder defender-se, mas, numa expectativa qualquer de perder a razão ou perder o equilíbrio, poderia inclusive atirar contra alguém. Este escriba via e viu repetidamente réus serem levados a julgamento com amarras de ferro às costas e nos pés, porque os partícipes receavam que aqueles acusados os agredissem. Enfim, os debates judiciais, os debates criminais são muitas vezes fortalecidos e são desventrados na sua realidade em função das emoções dos participantes envolvidos, promotores de justiça, advogados de defesa, juízes, policiais, enfim, envolvidos naquela simulação de realidade que, na verdade, é um antro, um centro de confrontações repetidíssimas das emoções presas no ventre e no cérebro de cada um. Já viu tudo isso? Já participou de alguma coisa nesse sentido? Sim. Já se escondeu atrás da toga do juiz no júri? Porque aquele que se dizia parente do ofendido pulou pelos balcões que separavam o povo dos partícipes e pretendia advogar fisicamente contra o advogado de defesa correndo atrás do defensor. Um episódio tragicômico que foi anteparado ou foi evitado nas consequências mais sérias pelos policiais presentes no local. Este defensor já viu o réu desmaiando em plenário, sendo levado ao pronto-socorro e morrendo no pronto-socorro em razão de uma síncope cardíaca. Já viu tudo isso? Este escriba já viu um presidente da Suprema Corte, o presidente do Supremo Tribunal Federal, mandando retirar um advogado criminal à força da tribuna de defesa, porque o advogado insistia em pedir a palavra para obtemperar ou para predicar alguma consequência benéfica a cliente seu. Já viu tudo isso. E não viu mais, porque o juiz, em oportunidades assemelhadas, teve equilíbrio suficiente, inclusive, para desfazer o julgamento e mandar todo mundo a casa para que os ânimos fossem retemperados. O advogado foi ríspido com a moça, sem razão, quiçá,
com pouca razão, talvez, com um despautério qualquer na manifestação oral, não se sabe o que aconteceu, mas a absolvição veio, correta ou não. Se incorreta, o segundo grau há de prolatar uma sentença a resolver a questão correspondente à culpabilidade do réu. Mas não há de ser a falta de educação do advogado ou seu destempero, pura e simplesmente, a influir no resultado do julgamento. Ou as coisas aconteceram, ou as coisas não aconteceram. E se elas não sucederam, fatores paralelos não podem interferir no resultado do julgamento. Não se sabe o que o Conselho Nacional de Justiça há de fazer respeitantemente ao assunto, se há de criticar o juiz por falta de resolução ou por falta de poder decisório posto frente àquela situação desavisada, ou não se sabe o que há de fazer o Conselho Superior do Ministério Público lá no estado de Santa Catarina para punir o promotor que não fez o que deveria ter feito. O que o promotor poderia fazer? Armar-se ou partir para o destempero físico com o advogado, sabendo-se que a prova era uma prova ciclópica, havia 20 e poucas testemunhas ouvidas, etc, etc, etc. Isto precisa ser examinado dentro dos limites absolutamente adequados à prova em si. Se a prova foi no sentido de que o réu praticou o fato, ele merece condenação. Se a prova for no sentido de que o réu não praticou o fato e de que a ofendida estava eventualmente a vituperar a verdade, procurando defender-se, a situação será diferente, será outra e merece uma atenção específica quanto à decisão exculpatória ou condenatória. Mas isto é coisa que a Justiça há de resolver no segundo grau de jurisdição. Para isso, há os recursos. Este criminalista não conhece o advogado, que examina a situação dentro de paralelas razoavelmente apropriadas à defesa em episódio equivalente. Não o conhece, nunca ouviu. Se é competente, se não é. Não conhece o promotor, não sabe se é competente, se é medroso, se é pusilânime, se deveria ter brigado com mais vontade ou não. Não conhece o juiz, não sabe se ele deveria eventualmente até suspender a audiência, se necessário for. Mas o ministro-presidente da Suprema Corte, Joaquim Barbosa, por muito menos, fez muito mais. Tirou da tribuna um advogado que respeitosamente pretendia reivindicar qualquer manifestação favorável a cliente seu. Estas coisas precisam ser examinadas com muito cuidado. Se o advogado ofendeu a vítima, mereceria, quem sabe, ser até processado por injúria, calúnia ou difamação, embora a lei esteja a proibir punição qualquer dentro da extensão das possibilidades que a defesa tem no Código de Ética, inclusive, e no Código de Processo Penal também. É preciso que isso seja visto com muito cuidado, com muita proficiência, com muita paciência e com muita capacidade no exame verdadeiro do contraditório na sua totalidade.
evidentemente, não pode haver, não deve haver, e é proibido que haja um comportamento desta natureza, não com mulher, com homens e com mulheres. Sim, com homens e com mulheres, independentemente do sexo. É preciso que o ser humano seja respeitado. Mas, dentro dos limites da legalidade, e aí é preciso examinar qual era o composto legal atinente àquele fenômeno, àquele tipo de provocação, dentro dos limites da legalidade. Isso precisa ser examinado. Se a prova é indicativa de que o réu merece a absolvição, que seja absolvido. Se o advogado se excedeu nos limites do exercício da especialidade, que seja punido pela ordem. Se o juiz não teve suficiente aprumo na personalidade, inclusive para suspender o curso do processo, mandar todo mundo a casa e remarcar a audiência depois de advertir os partícipes, é outro aspecto que merece ser devidamente estudado. Isto já aconteceu várias vezes, este advogado já viu acontecer coisa assemelhada. O juiz suspendeu a audiência, convocou as partes ao seu gabinete, esculhambou com todo mundo e depois, ao retorno, todos voltaram mais pacificados, com os rostos lavados e com as advertências de estilo. Isso pode ser resolvido, poderia ter sido resolvido de outra forma, se realmente extrapolou os limites da legalidade. O criminalista, com 62 anos de atividade profissional, já viu muito comportamento pior do que este. Já viu o advogado ser assassinado em plenário de júri. Já participou, 50 ou 60 anos atrás, de uma convenção ou coisa semelhante de um sindicato em que restou vivo embaixo de uma mesa de carvalho, enquanto o presidente do sindicato restava morto lá em cima com um tiro na fronte. Isto acontece. Acontece, e quem participa dessas coisas deve estar adequado a poder resolvê-las independentemente da justeza da solução a ser encontrada pelos órgãos superiores. Não é o fato de tratar-se de ofensa feita a uma mulher que há de fazer com que a justiça penda para um ato ou para o outro, ou para um lado ou para o outro. A questão é saber, merece o réu a exculpação ou não? O resto, a própria justiça há de tratar com a moderação devida, e a própria ordem dos advogados do Brasil deve examinar esse julgamento na plenitude, a saber o que aconteceu, por que aconteceu, se o advogado merece ou não merece a punição por excesso na atividade defensiva. Repita-se, uma audiência, principalmente uma audiência criminal, mormente no tribunal do júri, é um composto de hipóteses em que as emoções se avolumam até limites que precisam ser muito bem coartados pelo magistrado também. E se verá o que aconteceu. Na verdade, o conjunto de debates havidos naquela audiência foi gravado.
dentro da gravação e dentro da plenitude do julgamento é que se há de decidir. Não se afirme que a ordem há de ser suave com o advogado que extrapolou os limites legais do exercício da defesa. Mas antes, ou à margem da própria ordem dos advogados, a justiça há de examinar isso também com equilíbrio adequado a uma solução justa. Se o réu merece ser exculpado, que o seja, com ou sem excessos do advogado a defendê-lo. Dito isto, e extrapolado este assunto, que parece ser um dos principais no jornal Estado de São Paulo de hoje, basta encerrar a crônica asseverando que este criminalista pode, sim, montar uma banca de pai de santo ali na esquina do viaduto do Chá, oferecendo seus préstimos, porque há um ano atrás afirmou abertamente, diretamente e sem impedimento qualquer no sentido de se obter a certeza daquilo que estava a afirmar, assentou que Trump perderia as eleições. Perderia as eleições na América do Norte. Apostou 2 sanduíches. Ironicamente, apostou-os. E vai ganhá-los. Com certeza, mais do que os 2 apostados, porque apostou 2 com muita gente. Dentro deste aspecto final, lê-se aqui que Biden vai muito bem nas confrontações entre os opositores. À frente, Biden diz: ninguém vai tirar nossa democracia. O escriba completa até em coonestação daquilo que afirmou há um ano atrás. Biden já venceu as eleições. O resto é resto. Vamos trabalhar um pouco, tentar trabalhar enquanto temos luz neste escritório. E la nave va.